Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Pai querido, nós te louvamos, ó Senhor, por tudo que o Senhor já tem operado neste lugar. E eu sei que muito mais o Senhor ainda vai operar, meu Pai. Deus poderoso, Deus glorioso, toma a tua serva nas tuas mãos nesta noite, a missionária Gisele, usa ela como canal de bênção para transmitir, Senhor querido, a tua palavra ao nosso coração, às nossas vidas. Pai poderoso, Pai santo, toma ela na tua presença como o Senhor sempre tem tomado e usa, Pai querido, como nunca o Senhor usou na terra, e faça, meu Pai querido, resplandecer a tua glória neste lugar, ó Pai, que as vidas que adentraram aqui, as famílias aqui representadas, saiam daqui nesta noite com a bênção, com a vitória, com a convicção que o Senhor está, Senhor querido, operando no meio do teu povo, da tua igreja, porque nós sabemos que a tua vinda se aproxima, Senhor, e nós não podemos, ó Pai, nos descuidar, nós não podemos, ó Pai querido, deixar as coisas atrapalhar, ó Pai, o nosso foco, que é morar na glória com o Senhor. Toma na tua presença, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó meu Deus, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Paz, Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É quase meia-noite, né? Meia-noite muitas coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler primeiro aqui já o tema, o versículo do tema, o livro de 1 Samuel 16:1. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre, no original, ou vaso de azeite, e vem. Enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Você pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia. Eu já quero aqui agradecer a vida do pastor Alberto, que me convidou para estar ministrando nessa noite. É bem verdade que a gente nunca vai acostumar com o altar. A gente nunca vai acostumar em trazer a palavra do Senhor, porque é algo muito sério. E é debaixo de muito temor que o Senhor me deu essa oportunidade. Eu louvo a Deus por isso. Agradeço a vida do pastor local, a vida do pastor Carlos. Quando o pastor Carlos, eu fui o pastor Carlos, pastor, eu falei, Jesus. Ah, papai. E aí veio o pastor Cristiano. Aí veio esse tanto de homens e de mulheres de Deus que ministra a palavra do Senhor com tanta graça, a missionária Luciana. Mas aprovou o Senhor que nós estivéssemos aqui nessa noite para glorificar o nome dele. Vou deixar esses dois livros para falar no final, que eu lembrei da missionária Kelly. Ela fala assim, esse povo vem e fala tanto dos livros. Como a gente, nós lemos agora, né, sobre o tema. E quando a gente leu esse versículo aqui, como eu já disse, no original, o rei ele era ungido com chifre. Por incrível que pareça, eu tenho um chifre de Israel, de carneiro, onde que era feita as unções dos reis, né? Faziam através de um chifre como esse. E quando eu estava lendo esse texto e fazendo algumas anotações, o Espírito Santo de Deus ele falava comigo assim: eu gosto de atuar no profético. E o Senhor falou comigo: você vai levar e você vai colocar ele do lado. Na medida que o culto for decorrendo, a palavra sendo ministrada, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, vai descer na casa e vai estar ungindo pessoas nessa noite para a glória do nome dele. Nós precisamos de entender que é o céu que manda para a terra e não é a terra que manda para o céu, mas a gente pode glorificar e adorar o nome do Senhor, que tem poder, autoridade e governo sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós acabamos, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Muita coisa. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ler um versículo aonde que a gente vê aqui um comando do Senhor para o profeta Samuel.
Só que eu quero voltar um pouquinho para a gente poder chegar aqui, discorrer um pouquinho. Eu prometo que eu vou ser muito sucinta, mas eu quero entregar aquilo que o Espírito Santo de Deus me entregou durante essa semana. Quando a gente começa a ler esse versículo e a gente chega no tema, nós vemos um comando, uma ordem do Senhor para um profeta. E quando a gente começa a ler a gente começa a discorrer o livro de 1 Samuel, nós vemos o povo murmurar e o povo querer um Deus, um rei. O povo queria um rei como o rei das outras nações. E o Senhor, Ele chama o profeta e fala com o profeta: olha, você vai escolher um homem que eu separei como rei para reinar sobre a nação de Israel, o homem da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo onde que saíam dali guerreiros, homens que eram habilidosos para lutar, tanto com os arcos como com funda. Então o Senhor, Ele levanta um homem daquela tribo. E eu acho tão interessante que quando eu lia os textos, eu voltava na palavra do Senhor, eu pude observar que quando Samuel ele unge Saul, ele unge com um vaso. Mas quando, isso no original, mas quando a ordem do Senhor é para ungir, encher o vaso e ir em direção a outra pessoa, é enviar, no original, é um chifre. E quando esse rei ele é levantado para ser o rei da nação de Israel, ele começa a sua trajetória até vencendo algumas batalhas, até vencendo algumas guerras. Mas quando nós chegamos no capítulo 10, nós vemos aqui esse rei, ele desobedece. Na verdade, Samuel, ele dá uma ordem para que ele aguardasse, que ele voltaria para poder sacrificar. Só que Saul, ele se apressa. Saul, ele não reconhece o papel superior do profeta como mensageiro de Deus e não ouve a palavra de Deus. Só que o reinado dele é tomado. Ali naquele momento, o Senhor, o próprio Samuel, ele vira para Saul e fala para Saul: olha, hoje o seu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si outro homem segundo o seu coração e já ordenou que ele fosse príncipe sobre o seu povo, porque não guardou o que o Senhor ordenou. Isso está no capítulo 13, no verso 14 do livro de 1 Samuel. A gente vê aqui já o próprio Samuel avisando para Saul que o seu reinado já tinha sido substituído, que ele não iria mais reinar, que o Senhor já estava procurando um homem segundo o seu coração. E quando nós vamos caminhando um pouco para frente, nós vemos aqui no texto sagrado, o Senhor dá uma ordem. No livro de Êxodo, o Senhor, nós lemos isso tudo aqui, e a gente vê o Senhor dando mais uma ordem para o Saul. Saul, vai lá, mata os amalequitas, destrói tudo, chega no acampamento, mata os homens, mata as mulheres, mata as crianças, mata os animais e mata o rei Agag ali naquele lugar. Não é para deixar nada, não é para poder ficar com nada, aquilo ali precisa de ser exterminado. E eu acho tão interessante, meus irmãos, é porque nós vemos o hoje, mas o céu já vê lá na frente. Nós enxergamos o agora, mas o Senhor já vê o que iria acontecer mais adiante. Como assim? Quando nós estamos no livro de Esther, a gente vê ali aquele homem pelo nome de Amã se levantar contra a nação de Israel novamente, contra o povo judeu. Aquele homem ali, ele se levanta para poder exterminar com aquele povo. E quando a gente começa a ver sobre a história daquele homem, a gente vê que ele era da descendência de Agag. Então a gente já começa a ver aqui que o Senhor já estava vendo lá na frente para exterminar com aquilo que poderia aniquilar com a herança
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Saul, ele se torna um rei obstinado e rebelde. Ele seguiu seus próprios direcionamentos. Ele ainda governava o povo de uma forma incorreta. Olha só, é Bíblia. O texto sagrado nos diz que quando o Senhor dá ordem e ele deixa o rei Agag vivo, ele deixa todos os animais melhores vivos. Quando o profeta chega lá, ele fala assim: olha, o povo guardou os boi aí. Foi o povo, Samuel, que guardou os boi aí. Foi o povo que colocou os boi nesse lugar aí para poder sacrificar o Senhor. Um governo sem autoridade, sem domínio sobre o povo. O povo estava pegando, o povo estava aprontando a bagunça ali dentro daquele território, dentro daquele arraial, e aquele rei estava ali omisso. É texto, é bíblico. A Bíblia que nos diz. Aí o que o Senhor faz? O Senhor, ele retira Saul, o espírito dele de Saul. Ele coloca um espírito para atormentar Saul. Eu preciso que vocês entendam comigo. Quem era o rei sobre o povo na nação de Israel? Quem reinava o povo antes de Saul? Responde para mim, e daqui a pouco eu começo a pregar. Quem que reinava no lugar de Saul? Gente, nós estamos estudando Bíblia. Quem reinava no lugar de Saul? Deus, o próprio Deus. O próprio Deus coloca um reinado na mão de um homem. O Senhor sai de cena para reinar um povo e coloca um homem para reinar um povo, e esse homem se torna omisso com o chamado que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Glória. Espírito Santo de Deus. Vou só nessa introdução aqui para a gente entender, para a gente chegar aqui e começar a discorrer isso aqui. O Senhor me deu alguns pontos. Então, o Senhor, ele pega Saul. O Espírito do Senhor se apossa de Saul. Saul começa a ganhar umas guerras. Saul começa a ganhar algumas batalhas. Só que Saul, ele começa a ser omisso com aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Aí o Senhor, olha, eu imagino, isso aqui é coisa de pregador, é como se o Senhor orasse e falasse assim: chega, já deu, agora eu vou tomar de volta e vou dar para alguém que é segundo o meu coração. Aleluia. Aleluia. Glória. Só que Samuel, ele estava emocionalmente preso ao passado. Só que não é difícil, não é tão diferente da gente, porque muitas vezes fazemos o mesmo. Lamentamos o que Deus já encerrou na nossa história, na nossa vida, e insistimos com aquilo que Deus já fechou, aquilo que Deus já encerrou, aquilo que Deus já fala, já chega, e a gente ainda continua olhando para trás, e a gente ainda continua tentando viver as mesmas coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos deixar na nossa vida pessoas que Ele já desaprovou, pessoas que já era para estar longe da nossa mesa, pessoas que não era para sentar do nosso lado. Eu acho tão interessante que a Bíblia foi feita para crente mesmo, e aí a gente se esquece e começa a sentar na roda dos escarnecedores, como está escrito. Só que há uma palavra no livro de Eclesiastes 3, no verso 1, que diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E essa madrugada é uma madrugada de rompimento, de sair de ciclos, é madrugada de sair da roda de escarnecedores, é madrugada de sair da roda da fofoca, da mentira. Deus tem propósito para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um chamado para você, e é madrugada de alinhamento com o céu. Arabai, querendo calaba.
É a madrugada de alinhar com o céu. É a madrugada de alinhar com o propósito. Se o Senhor conseguir colocar na tela, coloca para mim Mateus 24:42. Porque o texto nos diz que se o dono da casa soubesse o dia e a hora que o ladrão viria, ele fechava a sua casa, ele guardava tudo para não ser pego de surpresa. Aí o que o Senhor está falando? Vigia, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. É a ordem do céu, nós precisamos vigiar, nós precisamos de guardar essa aqui, ó. Nós precisamos de cuidar dessa aqui, porque essa aqui tem poder para matar. E nós precisamos de entender que uma vida vale mais do que o tesouro de um mundo inteiro para o Senhor. Nós precisamos de entender que uma vida é preciosa demais para o nosso Deus. Oh, glória. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há tempo mais de brincar de ser crente. Não há tempo mais de brincar com as coisas do céu, com as coisas do reino. Nós somos mordomos das coisas do reino nessa terra. É tempo de santidade, é tempo de alinhamento, é tempo de buscar a presença, é tempo de parar de fofoca, de conversa, é tempo de perdoar, porque Jesus nos ensinou. Eu vejo o Senhor descendo com instruções a corações nessa noite. Eu vejo o céu passando em revista vidas nessa noite. Eu não posso negociar a minha santidade. Eu não posso negociar a minha salvação. É precioso demais. É grande demais. Meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou ver se eu consigo aqui pregar um pouquinho. Dentro desse tema, o Senhor me deu 5 pontos sobre Samuel. Há um tempo de parar de chorar. Nós não somos galinha da Angola. O Senhor, ele fala assim: até quando terás dó de Saul? Deus não estava repreendendo o sentimento de Samuel, mas ele confronta a sua permanência na dor. É uma madrugada de cura. É uma madrugada que o Senhor está curando pessoas. Há uma madrugada que Deus está liberando pessoas para viver o extraordinário e o propósito dele na terra. É uma madrugada onde que o Senhor está colocando pessoas de volta no track, na linha. É uma madrugada onde o Senhor decidiu se manifestar nessa casa que é chamada casa de oração. Saul representava um ciclo encerrado para Deus. Um ciclo encerrado. Deus falou: acabou. Acabou. Só que Samuel, ele tinha ainda afeição emocional por Saul. Pensa comigo, um rei caído, rejeitado, e ele ainda se apega a Saul. Mas não pode julgar ele, porque ele era profeta, ele era servo. Mas nós precisamos de entender, quando o Senhor encerra ciclos na vida de pessoas, nós precisamos de entender quando o Senhor encerra ciclos em relacionamentos. Eu estou falando isso aqui é para solteiro, é para gente que está solteiro, é para gente que ainda não casou. A gente precisa de entender que acabou, que não era aquilo que o céu tinha para você. Deus tem preparado algo melhor para você, e você fica tentando, insistindo com aquilo que o Senhor não tem para a sua vida. Olha só, que coisa tremenda. Depois de
Deus dá lugar dele para Saul. Depois de Saul negligenciar isso tudo, a gente vê aí Samuel ainda se lamentando ali por causa de alguém. Alguns estudiosos dizem que foi uma parada no ministério de Samuel, porque ele foi cuidar de alguns profetas. Olha que coisa interessante. Só que enquanto Samuel chorava, Davi estava sendo preparado. A ordem do céu nessa noite é: esqueça o seu passado, para de chorar por aquilo que não tem volta, porque o céu está preparando algo melhor, algo grandioso, algo extraordinário para você. Como assim, missionário? Eu vou parar de chorar o quê? Eu vou parar de chorar a ofensa que me fizeram. Ah, não, eu estou com ofensa, porque fizeram isso comigo. Para com isso, porque não há mais tempo. Daqui a pouquinho a trombeta vai soar. Eu preciso de entender que aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que afrontas. Ser mais afrontado do que Jesus foi na terra. E aí a gente fica aqui querendo ser sensível, querendo ser bonzinho demais. Ah, não, é porque eu preciso de procurar a missionária Luciana ali para curar, para me ajudar a curar os meus negócios aqui. Mas se eu for para a Bíblia, se eu for olhar, eu vou ver Jesus sendo chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios. Não perdeu a autoridade, não desistiu do chamado, não desistiu do propósito, não desceu da cruz. Harabai, choquerende calaba. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, 18 e 19 diz que: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço nova todas as coisas. Enquanto eu viver de passado e de ofensa, o novo de Deus, o extraordinário do Senhor, ele não vai chegar, porque o passado vai impedir o novo de acontecer na minha história. Ofendeu? Eu tenho um Deus que me justifica. Me magoou? Eu tenho um Deus que me justifica. Falou mal de mim? Eu tenho um advogado fiel, o Deus das causas impossíveis, o Deus do órfão, o Deus da viúva, aquele que advoga a minha causa, aquele que luta, que peleja, que guerreia por mim, sem eu ter que pagar nenhuma hora pelo trabalho prestado que ele faz por mim, porque é amor. O que ele faz é por amor. Ele advoga a minha causa, não é porque eu sou boa, não. É por amor. Ele peleja as minhas lutas, as minhas batalhas. Não é porque eu sou santa e perfeita e não peco, não. É pela cruz. Foi a cruz, foi a reconciliação que faz com que esse Deus poderoso guerreie as suas causas, as suas pelejas, as suas lutas. Aleluia. Não dá para segurar o passado e avançar ao mesmo tempo. Eu preciso de soltar o passado. Eu preciso de esquecer as ofensas. Eu preciso de esquecer as dores. Eu preciso de esquecer os abusos. Eu preciso de esquecer que alguém matou o meu pai, a minha mãe. Eu preciso de romper. Eu preciso de avançar. Eu preciso de conquistar. E eu só vou conquistar se eu entender que o meu passado, ele precisa de ir para a cruz. Porque se Jesus naquela cruz, ele a lembra de tudo aquilo que foi feito com ele, ele não ia pedir para o Senhor perdoar. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Ele ia falar assim: dá uma ordem aí para os teus anjos e me tira daqui. Aleluia.
A segunda lição que eu aprendo, que nós aprendemos aqui, que eu quero deixar, olha só, era como se Samuel vivesse um luto por Saul. O luto prolongado esvazia o vaso. Samuel, ele não estava em pecado, mas ele continuava com pena de Saul. Talvez o coração dele sentia pena de Saul, pena da rejeição, pena do Espírito de Deus ter se afastado dele. Há dores legítimas, mas permanecer nelas impede a gente de receber o novo de Deus. Um vaso ocupado pela dor não consegue ser cheio de azeite. Uma pessoa que ela guarda a dor, que ela guarda a rejeição, ela não consegue ser cheia de azeite. E eu creio no nome de Jesus que tem pessoas aqui nessa noite de hoje que veio para sair daqui cheia de azeite. Eu creio e eu sei que tem pessoas aqui que veio aqui buscar a face do Eterno para sair daqui diferente da forma que chegou. Deus quer nos curar, Ele não quer nos paralisar. O Senhor, Ele quer nos curar. Para quê? Para mim poder vir aqui pregar bonito, para mim poder vir aqui louvar bonito, para mim vir aqui profetizar. Não, Deus quer me curar para que eu possa ganhar almas. Deus quer me curar para que eu cure alguém. Deus quer me curar por causa de alguém, pela vida de alguém. Aleluia. Eu não sei o que está te impedindo, te paralisando, mas o Senhor, Ele quer encher o seu vaso nessa noite de hoje. Glorifica o Eterno, adore o Senhor e fala para Ele nessa noite de hoje, que é uma noite de oportunidade, o que você está precisando para que o vaso seja cheio de azeite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda encher o vaso antes de revelar tudo. Encha o teu vaso de azeite e vem. O azeite simboliza unção, preparo, envio. Antes de Samuel chegar a Belém, Deus já havia escolhido Davi. O novo de Deus muitas vezes não está em palácios, mas no campo. Não está em aparências, mas está no coração do Senhor. O Senhor não olha carro. O Senhor não é comprado por dinheiro. O Senhor não é comprado por faculdade. O Senhor não é comprado por conhecimento. O Senhor não é comprado por palácios. Mas o Senhor se compadece, busca e chama um homem que tem o seu coração contrito e voltado para a palavra do Senhor. Deus não negocia, Deus não vende. As escolhas de Deus não são as nossas escolhas. Eu acho tão interessante porque quando Samuel, a ordem era enche o seu chifre, enche o seu vaso, o seu chifre e vem, e vai, que eu vou te enviar a uma casa, e lá está o próximo rei de Israel. Quando Samuel ele chega naquele local, ele chega naquela casa, no verso 7 do capítulo 16, ele diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Eu vou dizer aqui que o profeta estava desconectado com o céu. Eu vou ser ousado de falar isso.
Porque ele não estava na mesma fiação com o céu. Ele estava olhando o exterior. E o que o Senhor ele traz para a nossa vida nessa noite de hoje? O exterior muitas vezes engana. A situação, a posição social, muitas vezes engana o que está dentro do coração do homem. A ordem do céu para nós nessa noite: cuidado com as suas escolhas. Cuidado com aquilo que não fez nada. Cuidado com aquilo que não produziu. Cuidado com aquilo que você não viu nada. A ordem do céu é: tira, arranca, muda, não tenha medo. Arabai, choquerende calabai. O profeta não estava sincronizado com o céu. Naquele momento, não. Porque nós sabemos que o Senhor, ele nunca deixou cair uma palavra da boca do profeta Samuel. Todas as palavras que o Senhor entregava na boca do profeta se cumpria. Mas naquele momento, o profeta ele começa a olhar as aparências daqueles que chegavam no lugar. Aleluia. Não olhe para a sua aparência, para a sua altura, porque eu já rejeitei. Então, Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem é este aí o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar para Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este aí o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Então ele disse: não, ainda falta um mais moço. Ele está lá, apacentando as ovelhas. Não, ainda tem um mais moço, um que chegou, um que não tem muita fama, um ainda que não é muito conhecido, mas ele está lá cuidando. Não, tem um aí, que o negócio é o seguinte: ele mata urso, ele mata leão, mas ele fica lá. Ele não foi sentado na mesa para ser ungido antes, porque o texto sagrado nos diz que ele chega ali para oferecer um sacrifício e ele consagra Jessé e os filhos dele. Só que aquele que estava lá atrás esquecido não tinha sido consagrado, não. Aquele ficou lá, sabe por quê? Porque era pequeno demais, porque era improvável demais. Não, tem um ali que está cuidando ali, ó, me deixa para lá. Manda chamar. Aí chega Davi e o Senhor fala assim: só que ele era de boa aparência, não era grande como Saul. Eu acho tão interessante, claro que o céu está me trazendo aqui. Parem de olhar para a grandeza, para de olhar para a posição. Porque Saul era grande, mas Saul foi rejeitado. Saul tinha uma bela estatura, mas o céu rejeitou. Foi o céu que escolheu, mas no momento o céu rejeitou. Quando entra Davi, o Senhor levanta e o unja, pois este é ele. Samuel pega o chifre de azeite e unge Davi como rei de Israel. Glória seja o nome do Senhor. Acho tão interessante que Saul, depois do Espírito de Deus ser retirado dele, ele começa a perder, né? Começa a ter medo. Porque quem que não se lembra do gigante, da guerra lá em Socó? Saul estava com medo. E todo o exército amedrontado. Quando o Espírito de Deus se retira, as pessoas sentem medo. Mas nessa noite de hoje, nessa madrugada de hoje, o Espírito Santo de Deus, como já foi liberado aqui, está repreendendo o espírito do medo e trazendo unção de ousadia, de capacitação. A proteção espiritual já não estava mais sobre Saul, mas a proteção espiritual ainda está sobre essa igreja, está sobre este povo, está sobre este lugar. Aleluia, aleluia.
Deus, Ele unge. Ele escolheu, Ele ungiu. Mesmo que estava no anonimato, o Senhor falou, vai lá, busca. É esse, não é para ser mão, mas é. A ordem do céu é esse. É para tirar do anonimato. Aleluia. O quarto, a obediência ativa o propósito. Deus não disse tudo a Samuel, apenas vem. A revelação aconteceu no caminho. O caminho da obediência traz as revelações do céu sobre as nossas vidas. Quando Samuel se levanta, obedece, Davi é ungido e um novo tempo começa. Há um tempo novo chegando. Arabai, a ordem é não resista, não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Não tenha medo daquilo que você não vê, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Aleluia. Glória. Quando Samuel se levanta, hoje, há um novo ciclo que começa. Há uma nova história que começa. O Senhor, Ele não quer que nós ficamos presos nas coisas passadas, porque o Senhor tem algo novo para nós. As novidades nos assustam, mas as novidades, o novo, leva a gente ao propósito. Chega com a gente no propósito do Senhor. Provérbios 3:5 diz, Ele nos ensina, confia no Senhor de todo o seu coração e sede cumpridores da palavra. E não só aqueles que falam a palavra, não só aqueles que liberam a palavra, mas sejam cumpridores. Viva aquilo verdadeiramente que o Senhor ensina, que o Senhor fala. Meu Deus, por que o céu me autoriza a falar e eu vou falar? Não é tempo mais de fingir que não, meu Deus, que não está vendo a situação que está dentro da sua casa. Deus está dando autoridades sacerdotais aqui. Chega! O Senhor está exterminando com o espírito de Jezabel, que está no comando, que está mandando, que está falando. Eu vejo bocas batendo, e o Senhor libera autoridade sobre sacerdotes nessa noite. Em nome de Jesus, não faça como Adão, não coma dessa maçã. Reconheça que está errado. Meu Deus, Deus está mudando o negócio. Reconhece que está errado. Põe a serpente para calar a boca dentro dessa casa. Arabarrachou querendo decalabai. O comando está na sua mão, o governo está na sua mão. Você que é sacerdote dessa casa. Arabarrachou querendo decalabai. Abre essa porta e põe essa serpente para correr. Abre essa porta e põe essa serpente para correr. E eu vou falar aqui em cima desse altar. Se o pastor quiser me trazer para pregar, traga. Se não quiser, não precisa de trazer não. Mas para de fazer cara de paisagem, porque você sabe que o céu está falando é com você nessa noite. Quer ir para o inferno e levar toda a sua família para o inferno. Aleluia. Hoje o Senhor Deus nos chama como chamou Samuel. Chega de chorar. Enche o vaso de azeite e vem. Enche o vaso de azeite e vem. Filipenses 3:13-14 declara: esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Quando Deus diz vem, Ele já preparou o destino. O passado não define o seu futuro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fechar nessa noite de hoje. Há uma ordem do céu. Chega de chorar por aquilo que o Senhor já encerrou. Levanta o seu vaso, enche-se de azeite. Encha esse vaso de azeite. O que ficou para trás não tem
tem mais poder sobre a sua vida, sobre você. O que te feriu não te governa mais. O Senhor é que governa os seus passos. Esse ciclo já terminou, mas a promessa do Senhor permanece. Esquece que você foi rejeitada. Esquece que a sua mãe te abandonou. Porque pode o pai, pode uma mãe abandonar o filho que gerou, mas o Senhor, Ele jamais te abandona. Esquece quem te abandonou. Olha para a sua família, olha para os filhos que o Senhor te deu, olha para a sua história e risca o passado, porque o Senhor não escreve história nova em cima de página rabiscada. O Senhor quer escrever uma história nova para a sua vida. A ordem do céu é: esqueça e perdoe. Eu vou falar algo tão interessante sobre perdão. Preciso te falar isso. Perdoar não é que as marcas vão apagar. Não é. Porque eu tenho uma marca aqui na minha perna de um fogo que eu coloquei na minha perna, dentro da minha casa. E a misericórdia do Senhor me alcançou e me deu um livramento. Fui parar no hospício, mas até dentro daquele lugar, o nome do Senhor foi glorificado na vida de um jovem. Eu vejo a marca, mas ela não dói, ela não me paralisa, ela não me põe para trás, mas eu avanço, porque eu glorifico o nome daquele que me deu o livramento. Deus, Ele está dizendo: enquanto você fica aí chorando, eu vou trabalhando, mas eu preciso que você se movimenta. Enquanto você pensa que está acabando, eu estou preparando um novo nível para a sua vida. Eu estou preparando um novo nível para a sua história. Eu estou preparando um novo nível para o seu casamento. Eu estou preparando um novo nível para a sua vida profissional. Eu estou preparando um novo nível para as suas finanças. Eu estou preparando coisa nova para você. Há um azeite novo sendo derramado nessa casa, nessa noite. Azeite de cura onde houve dor, azeite de renova onde houve cansaço, azeite de direção onde havia confusão. Hoje o Senhor te chama para sair do muro da lamentação e entrar aonde é o centro da vontade do Senhor. Azeite novo, aleluia, azeite em direcionamento. Há pessoas aqui pensando em regressar por medo, e o Senhor está te dando direcionamento nessa noite de hoje. Não mova o pé, porque ainda não dei a última palavra. Aleluia. Hoje o Senhor está chamando pessoas aqui para sair do muro da lamentação. Hoje o Senhor está chamando pessoas aqui para esquecer as ofensas do passado. Hoje o Senhor está chamando pessoas aqui para viver um novo tempo. Hoje o Senhor está chamando pessoas aqui para um novo direcionamento. Hoje o Senhor está dizendo: não, porque eu não mandei. Arabai, está rejeitado. Está rejeitado. Eu não mandei. Fica em silêncio, porque eu vou trazer a resposta. Eu vou apontar as pedras. Eu vou dar os sinais. É tempo de mudança. Há tempo de transição. Há tempo de coisa nova. Há principados que precisam ser exterminados. E esses principados só vai bater em retirada com um posicionamento sobre o direcionamento do céu. É tempo de novo. É tempo de novidade. É tempo de extraordinário na sua casa. É tempo de extraordinário na sua vida. Aleluia. Estava até parecendo que estava tudo atrasado, né? Porque rejeitado ainda ficou lá muito tempo. Meu Deus. Como é que pode um negócio desse? Tem uns aí que diz
assim que ele ficou lá 40 anos, reinando, rejeitado, sem a presença. Mas o Senhor, Ele está direcionando pessoas aqui nessa noite. O céu está trazendo novo direcionamento. Não viu? Não aconteceu? Rafa tentava dar uma chance. Vou dar uma chance, não. Passa descendo. Você tem um funcionário lá? Não, vou dar mais uma chance dele, coitadinho. Coitadinho de você. Coitadinho de você que está pagando e não está vendo produção. Coitadinho de você. Não, vou continuar com esse namorado aqui, porque ele vai mudar, ele vai ser transformado nada. Você vai comprar um peso. Você vai pagar um preço depois por esse casamento. Vai pagar um preço, porque Deus vai dando os sinais na trajetória do namoro. Então, se você for esperto, você vai fazer o quê? Vou dar no pé. Assim como Samuel se levantou, foi ungido e ungiu Davi, você também verá o cumprimento das promessas do Senhor sobre a sua vida. Você está rindo ali. É verdade. Dá sinal. Você está namorando com a moça. A menina é braba demais. O negócio está pegando fogo. O negócio está pocando. Você está começando a ver os sinais. Meu filho, pula fora. Porque você vai casar, você vai levar coça. Você vai levar couro. Vai ficar debaixo do pé de Jezabel. Então, salva-se enquanto se pode. Dá no pé desse barco. Eu vou falar mesmo, porque meu compromisso é com o céu, não tem compromisso com o homem não. Quem trata de mim é meu marido e o Senhor. O negócio está errado, está insistindo com o negócio errado, está vendo? O céu está apontando, o céu está dando sinal, está insistindo por quê? Larga a mão dessa mala sem alça. Vai carregar mala para quê? Carrega mala sem alça é pesado demais. Eu sou acostumada, porque de vez em quando as minhas quebram. Aí eu tenho meu marido, nem eu não, tadinho. De vez em quando, pastor, quando ele fica bravo, quando eu fico bravo com ele, ele fala assim: Rani, quem é que vai carregar essas malas? Porque uma mala sem alça é difícil demais. Você tem que colocar ela aqui debaixo do braço, não é, missionária? Ou então você tem que sair arrastando essa mala. Para com isso. Não é tempo disso mais. É tempo de nos prepararmos para sermos cheios de azeite. Não é tempo de ficar chorando o passado, porque Deus precisou de mandar um profeta que atuava como sacerdote para encher um vaso de azeite, porque o vaso do azeite do profeta estava vazio. Porque se o vaso estivesse cheio, o Senhor só falava assim: pega o vaso e vai. Não, pega o vaso e enche e vai. É tempo de encher os vasos de azeite. É tempo de buscar a unção. É tempo de buscar a presença. Não adianta jejuar 21 dias. Não. Pode ficar sem comer carninha gostosinha aí. Deixa eu comer o churrasquinho, as picanhas. Pode ficar. Mas se não vigiar, não vai adiantar nada. É perdido. Perdeu o seu tempo. Estava só fazendo dieta. Fez jejum 21 dias. Mas ligou para a irmã, fofocou, falou mal do pastor, falou mal da mulher da pastor, falou mal da liderança, falou mal do povo tudo, falou mal do seu marido, falou mal do seu filho. Não adiantou, minha filha, começa de novo jejum, porque acabou. Eu gosto de fazer uns 24 horas. Quando eu começo os 24 horas, que o negócio começa a estreitar, ou eu falo: Jesus, cala minha boca porque eu preciso acabar, ou então eu falo assim: eu vou comer porque não adiantou nada. Mas o Senhor, Ele está dizendo: vem. Busca em oração, busca em jejum, busca em consagração e vem, porque o Senhor, Ele já preparou um caminho e um destino e já está liberando sobre a sua vida nessa noite de hoje, no mundo espiritual, um azeite fresco, novo, para quebrar todo o jugo, porque o azeite, a unção, ela despedaça o jugo. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. É tempo de seguir em frente. É tempo de perdoar. É tempo de parar de birra. Acha para mim aí, por favor, Salmos 89, no verso 20. Em diante, eu quero ler isso aqui. O Senhor, Ele fez uma promessa a Davi. Não sei se vai ter louvor.
Mas se não tiver, já pode preparar um para nós, que se o pastor autorizar, nós vamos estar orando. Uma promessa de Deus para Davi. Quando nós chegamos no Salmos 89, no verso 20, o Senhor diz assim: encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Eu vou ler naquela versão. Achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Pode ir para o próximo, até o 24. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Essa palavra o Senhor transfere para a sua vida nessa noite, nessa madrugada de hoje. Repete comigo: encontrei. Fala seu nome, repete o seu nome aí, missionário Gilberto, missionária Luciana, missionário Tavares. Eu encontrei, diz ele, meu servo, como meu santo óleo ungi. A minha mão estará para sempre com ele. O Senhor, a mão do Senhor, o braço do Senhor, a proteção do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mesmo que o inimigo venha por um caminho, por 7 ele tem que recuar, porque a ordem do céu sobre a sua casa, a ordem do céu sobre a sua família, a ordem do céu sobre o seu ministério. Pode vir, mas há uma promessa, há uma palavra liberada. A minha mão estará sempre com você e o meu braço te fortalecerá. Quando você achar que você está cansado, quando você achar que você não está aguentando, quando você achar que você foi traído, quando você achar que você foi humilhado, quando você não tiver condições financeiras, quando a enfermidade chegar na sua casa, quando você olhar e ver os seus filhos fora da presença do Senhor, quando tudo tiver ao contrário, você vai se lembrar que o braço do Senhor está te fortalecendo. Isso é profético. Isso é profético. Isso é profético. O braço do Senhor está com você. O documento, o juiz está falando que não, mas o braço do Senhor está com você para te fortalecer. Está falando que não, as notícias estão dizendo que não, você já viu um monte indo embora, mas o Senhor está falando assim: o inimigo não vai te surpreender, você não vai ser humilhado não. O filho da perversidade, eu vou esmagar os teus adversários. Eu entro no mundo espiritual e ajo ao seu favor. O Senhor está nessa madrugada de hoje confundindo o inimigo. O Senhor está nessa madrugada de hoje agindo, trazendo sobre a sua vida propósitos. O Senhor, meu Deus do céu, eu vou falar porque o céu está me ordenando. Congregou em outro ministério 300 anos, acabou de chegar aqui, fica tranquila, porque o Senhor tem negócio com você neste lugar. Mas eu vou falar algo, você precisa de ser cheio de poder, porque essa casa é lugar onde o povo é cheio de poder e da presença do Eterno. Porque se não for, pega a Bíblia e volta para trás, pega a Bíblia e volta para lá, porque aqui tem poder de Deus, aqui tem unção, aqui tem autoridade, aqui tem governo, aqui ministra da forma que o céu ordena e não da forma que o homem queira. Tem dia que o Senhor vai trazer o texto e vai desbunhar o texto todo, mas tem dia que o Senhor vai falar em pontos, tem dia que o Senhor vai falar em profecia, porque na casa quem manda é o Eterno.
Mas se você tiver paciência e começar a dar glória, as brasas se acendem uma nas outras. E quando você vê, você também já vai estar sendo usado com o espírito da profecia e a autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Eu quero convidar você a vir na frente nessa madrugada. Eu quero convidar você a vir se prostrar diante do Senhor. Nós não temos para dar, mas o Espírito Santo de Deus, num ato profético, numa palavra que foi liberada no começo dessa ministração, Ele está aqui para derramar sobre a sua vida e encher o seu vaso de azeite. Se você chegou com o seu vaso cheio de azeite, então vem para frente também, porque ele vai transbordar. Eu convido você. Nós estaremos orando nessa madrugada. Nós vamos orar por cura física. Nós vamos orar por curas espirituais. Olha só, existia uma mulher que ela era uma mulher encurvada, e ela estava no templo. Ela era serva, ela adorava, mas existia sobre ela um espírito de enfermidade. Não adianta ficar na casa com um espírito nas suas costas, um espírito te oprimindo, um espírito te entristecendo, um espírito fazendo com que você olhe somente para baixo. O Senhor, Ele vem com cura para curar a sua vida nessa madrugada de hoje. Você não precisa de falar, você não precisa de abrir o confessionário, mas vem na frente e fala para Ele aonde está a sua ferida. Thalita, vem para frente, por favor. Você. Eu preciso que você venha antes que eu te chame pelo nome, porque se o Senhor me ordenar, eu vou chamar pelo nome. Você sabe aonde que você precisa. Você sabe como que está o seu vaso. Você sabe. Mas aquele que chegou lá na casa da viúva, aquele azeite que transbordou lá naqueles vasos, na casa daquela viúva, que não tinha nada para poder pagar as suas dívidas. É o dono do azeite que está aqui. É o dono do azeite que está aqui nessa noite. E você sabe como você precisa. E você sabe o que você precisa. Senhor, eis aqui a tua filha. Pai, em o nome de Jesus, o Senhor é Deus forte e poderoso. E eu oro ao Senhor no nome de Jesus Cristo. E peço ao Senhor que nessa noite o Senhor possa tocar a Thalita desde o fio de cabelo até a planta dos pés. Senhor, no nome de Jesus, repreenda todo o espírito de rejeição. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso. Há um propósito, há um projeto, há um negócio do céu com essa casa. E não tem paizinho querido, demônio no inferno, não tem principado, potestade que vai anular o projeto e o propósito sobre a vida desta família. Para